Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daremos início à solenidade de colação de grau da turma 2010.1 de Bacharel em Teologia, com validade pelo MEC, pela FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo diretor-geral da Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, professor Carlos Alberto Ferreira da Silva. Queria que vocês recebessem ele com aplausos. A ilustríssima vice-diretora, doutora Márcia Mônica Menezes Ferreira. A ilustríssima coordenadora acadêmica do curso de Bacharel em Teologia, professora Eliana Santos Rego. A ilustríssima coordenadora acadêmica do Grupo Educacional Interpolo, Salvador Brotas, professora Rosângela Pinto da Costa Oliveira. O ilustríssimo professor homenageado, Dr. Daniel da Fonseca Lins Júnior. O ilustríssimo professor homenageado, pastor Luciano Santos Santana. O ilustríssimo patrono da turma, pastor Rosivaldo de Araújo. O ilustríssimo paraninfo da turma, deputado federal, Dr. Gerson Silva Gabriele. A ilustríssima funcionária homenageada, a senhora Maria Francileide da Silva. Convidamos a coordenadora do curso de Bacharel em Teologia da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, professora Eliana Santos Rego, para que proceda a abertura da sessão de colação de grau. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau do curso de Bacharel em Teologia da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, do primeiro semestre de 2010, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os presentes que fiquem de pé e com aplausos recebam os formandos da turma de Bacharel em Teologia do primeiro semestre de 2010. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Campeão.
Digníssima vice-diretora da Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, doutora Márcia Mônica, muito digníssima coordenadora do curso de graduação em Teologia, professora Eliana Rego, muito digníssimos e ilustres membros da mesa, amados irmãos e amadas irmãs, queridos formandos e queridas formandas, queria saudá-los com Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Queridos, nesta tarde em que estamos reunidos aqui em torno da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele que é a razão da nossa existência e sentido da nossa vida, nós estamos nessa tarde para celebrar ao Senhor, que é merecedor de todo o nosso amor, de toda a nossa gratidão, de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Eu gostaria de mencionar a vocês, aqui presentes, que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua última carta, chamada Carta Testamento, que é a 2 Timóteo, e nessa carta de 2 Timóteo nós temos 4 capítulos, e encontramos naqueles capítulos 4 exortações que quero deixar como legado a vocês hoje, 19 de setembro de 2010, como ele, Paulo, o velho, legou a Timóteo, a Tito, a Lucas e a todas as gerações durante esses 2000 anos de história da igreja. Queria, antes de mais nada, mencionar o instante ao qual nós chegamos nesta hora. E esse momento é decisivo. Esse momento que está diante dos nossos olhos, esse momento é edificado sobre alguns pilares, porque estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E esse fundamento dos apóstolos é Jesus Cristo. O passado e o futuro, nesta tarde, se encontram, se reúnem, para trazer à memória momentos pontuais e significativos, bem como para nos conduzir para a projeção que nos espera, o futuro. A volta do nosso Senhor. Nós todos podemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os desafios de hoje são grandes e nunca foram diferentes. Portanto, eu gostaria de, nesse momento que me foi reservado, apontar alguns desafios, algumas admoestações, essas 4 admoestações que o apóstolo Paulo nos legou. Uns para a nossa lembrança, outros para que possamos projetar o futuro, e ainda outros para a definição da nossa identidade enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo nesta terra. E Paulo foi objetivo ao nos legar essas 4 admoestações em 2 Timóteo. Todos sabemos, porque temos falado isso muitas vezes, já citei para vocês em aulas, pelos corredores, ou quem sabe em pesquisa na biblioteca, ou comendo um lanche na cantina, ou quem sabe nas apresentações de tantos trabalhos e atividades que lhes deixaram, de repente, angustiados, temerosos, perplexos, surpresos, porque muitos até receberam aquilo que nem esperavam receber, ou frustrados, porque trabalharam a noite inteira e de repente o trabalho não saiu a contento e não foi aquilo que deveria ser feito e o professor pediu para revisar. Isso aconteceu com muitos dos senhores em suas monografias. Mas eu quero legar-lhes nesta tarde, e esta tarde nós estamos apenas lembrando o corre-corre pelos corredores, nas escadarias, entre salas e o financeiro,
Por que lembrar-lhes desses instantes, desses fatos que marcaram nossa vida acadêmica enquanto estudante da FCT, da Faculdade Cristã de Ciências e Teologia? Queridos, Paulo fez 3 declarações que foi um marco divisor na vida de todos nós. A vida de Paulo, o ministério de Paulo, foi dividido em 3 grupos de 11 anos. E em cada grupo, em cada período da vida de Paulo, Paulo escreveu-nos, nos legou alguns livros. O que não teremos, obviamente, tempo para falar-lhes. Deixamos isto para a sala de aula e para os futuros alunos que aqui estão, que sairão daqui desafiados, entusiasmados, seduzidos pedagogicamente e teologicamente a se matricularem na FCT, por que não? E Paulo, no seu ministério de 33 anos, o seu ministério foi dividido em 3 etapas de 11 anos. A primeira etapa nós chamamos da infância do ministério de Paulo. E nesse período, desses primeiros 11 anos, Paulo fez uma declaração que é uma declaração profunda, uma declaração que é um marco divisor na vida de Paulo. Ele diz assim: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Mas, querido, da estirpe daqueles apóstolos, da estirpe daqueles missionários, que não gostaria de ser dentre aquela equipe, aquele grupo apostólico, quem não gostaria de ser o menor deles? Qualquer um de nós nos sentiríamos extremamente honrados de participar de tão grande, profundo e santo ministério. Passou-se mais 11 anos da vida de Paulo, do ministério de Paulo, e Paulo faz a segunda e grande declaração da sua vida. Ele diz: eu, Paulo, o menor entre os santos. Mas, irmãos, santos daquela estirpe, santos que enfrentaram os leões do Coliseu romano, santos que enfrentaram a espada dos soldados romanos, do exército romano, santos que quanto mais eram martirizados, mais surgiam crentes, mais surgiam seguidores de Jesus, de tal maneira que não houve mais nenhuma forma de detê-los, porque agora Roma quase toda segue ao Cordeiro. E Paulo chega ao final do seu terceiro 11 anos do seu ministério. E nesse terceiro período de 11 anos do seu ministério, ele chega ao clímax, ele chega ao pico da sua espiritualidade. Hoje muitos de nós falamos sobre os lugares celestiais. Paulo não falava sobre os lugares celestiais. Paulo vivia lá. Paulo respirava a atmosfera dos lugares celestiais em Cristo Jesus. De tal maneira que mesmo depois que ele recebeu a revelação de Deus, 14 anos após, Paulo disse: conheço um homem em Cristo. Ele não conhecia nem ele mesmo fora de Cristo. Ele só podia conhecer você, a mim, a todos, unicamente em Cristo. Que falta temos hoje? Que muitas vezes nos conhecemos não na esfera, nem no elemento divino, estarmos em Cristo, como disse Paulo em Filipenses, e sermos achados nele. Infelizmente, nem sempre somos achados nele. Somos achados na política, somos achados na religião, somos achados no futebol, somos achados em qualquer outro tipo de conversa. Raramente somos encontrados em Cristo. É uma vergonha. Mas Paulo denuncia essa vergonha, dizendo: e seja achado nele. Na política, seja achado nele. Faça isso em Cristo. Amém? E aí teremos leis santas. E aí Calvino disse que o político cristão, ele tem o desafio e a vocação de trazer as leis dos homens para mais próximo das leis de Deus. Amém? Também sejamos achados em Cristo, em qualquer dimensão que nos encontremos. E Paulo escreve, no seu último grupo de 11 anos, no primeiro grupo, eu, Paulo, o menor dos apóstolos. No segundo grupo, eu, Paulo, o menor entre os santos. E por fim, ele diz: eu, Paulo, o pior,
ou o maior dos pecadores. E a gente fica surpreso, irmãos, porque se eu fosse escrever a Bíblia, eu não escreveria dessa forma. Eu diria primeiro o pior dos pecadores, depois eu ia melhorando e diria o menor dos santos, e ao final, eu diria o menor dos apóstolos. Mas Paulo disse o contrário. Sabe por quê, queridos? Porque ministério não é fonte de lucro. Ministério não é fonte de comércio. Ministério é ser mártir por Cristo. É morrer a cada dia. Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como mudar o evangelho? Transformar o evangelho no pare de sofrer. Isso é uma mentira, isso é um engodo. Em Cristo não se para de sofrer. Em Cristo se sofre mais, mas se sofre com alegria indizível e cheia de glória. A palavra diz que aqueles que querem viver piamente, piedosamente, na semelhança, piedosamente significa andar expressando Deus. Piedade é um viver que expressa Deus. E ele diz que aqueles que querem viver piamente, segundo o Evangelho de Cristo, sofrerão perseguições. É para isso que os senhores foram chamados. Não estão aqui tão lindos, bonitos, charmosos, cheirosos, esteticamente arrumados, apenas para receberem aplausos e flores. Que bom este momento de celebração. Alegrai-vos com que se alegram. Mas não esqueçam, vocês foram chamados para morrer por Cristo, se necessário for. De dar a Ele a vida de vocês. De batalharem pela fé que de uma vez foi dada aos santos. E para terminar, que eu sei que você já está orando por mim por isso. Até porque ainda temos mais 3 oradores. No capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa a primeira admoestação. Ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Sabe o que significa? Guarda o Evangelho. Mas para guardarmos o Evangelho, precisamos saber o que é Evangelho. Você já notou que a maioria hoje já perdeu a essência do Evangelho? O Evangelho é o Evangelho das ofertas. O Evangelho é o Evangelho da prosperidade. O Evangelho é o Evangelho que eu determino para Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele é meu empregado. Ele é o escravo, eu sou o Senhor. Este Evangelho aguardo, este Evangelho das ofertas, do tomar lá da cá. Esse Evangelho de Jacó, o trambiqueiro, se sob der, eu dou o dízimo. Fomos chamados para proclamar não este Evangelho, mas o Evangelho do reino. O Evangelho que coloca o trono do rei no coração e na vida das pessoas. Segundo a exortação de Paulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, sofre pelo Evangelho. Só quem compreende o que é o Evangelho, só quem sabe que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, vai sofrer por ele. Sofre pelo Evangelho. Mas você só pode sofrer por um Evangelho que seja de fato o Evangelho, que é o próprio Jesus, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Terceira admoestação, Paulo diz no capítulo 3, persevera no Evangelho. Sabe por quê, queridos? Quando a gente descobre o que é o Evangelho, a maioria ao nosso redor nos desanima. Parece que estamos equivocados. Haverá um momento na história da igreja, e vai estar acontecendo, que um menor número de santos vai guardar o verdadeiro Evangelho e vai ser tido como heréticos, porque a maioria vai apostatar. A maioria vai estar comprometendo o Evangelho. A maioria vai estar se vendendo. Mas, queridos, vocês são servos do Evangelho, porque vocês são escravos de Jesus. E por fim, Paulo, no capítulo 4, ele diz, proclama o Evangelho. O que se pode fazer com esse Evangelho, que é o poder de Deus? Estamos pregando um Evangelho pasteurizado. Esse Evangelho pasteurizado não muda nada. Esse Evangelho pasteurizado continua. A prostituta continua prostituta, só que agora é prostituta gospel. O cantor continua cantor, só que agora é cantor gospel. Não
há mais mudança de vida. Parece que as pessoas podem vir para o nosso meio e continuarem a Preta Gil e a Gretchen da vida dizendo que segue ao Cordeiro. Não! Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então eu conclamo vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Espírito vos encha para que vocês recebam o poder de Deus e sejam mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Parabéns, Deus vos abençoe. Depois de ouvir o discurso do professor Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, convidamos o formando Adalfredo Rodrigues Santana, orador da turma, para proferir seu discurso. Senhor diretor Carlos Alberto Ferreira da Silva, autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores mestres, queridos colegas, senhoras e senhores presentes, nada de combinado entre o que o diretor falou. Nós não combinamos nada. Acredito oportuno falar nesta solenidade da diferença entre ser e não ser. Quando Deus criou os céus e a terra não era sem forma e vazia. Porque está escrito em Gênesis 1:31 que tudo quanto ele fizera era muito bom. E o mais correto, conforme o original hebraico, seria dizer que a terra tornou-se sem forma e vazia. Sem forma, porque o pecado deforma aquilo que Deus fez. E vazia, porque não existe maior vazio do que a ausência de Deus. E as trevas são ausência de luz. E Deus é luz. Dizer haja luz é igual a dizer haja Deus. A luz é tão eterna quanto Deus, porque Deus é luz. O profeta Jeremias escreveu: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Havia trevas. Quando Deus disse haja luz, Jesus falou: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12:46. Disse também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Ou vivemos na luz, ou andaremos em trevas. As trevas da rebelião contra Deus começou no céu e foi lançada na terra. E Jesus disse aos 70, quando regressaram da missão dada por Jesus para conquistar o território do inimigo no mundo espiritual. Por isso Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10:18. O diabo foi derrotado no céu por Miguel e seus anjos. Apocalipse 12, de 7 a 10. E na terra, pelos que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Apocalipse 10, 10 e 11. A terra passou a ser sem forma, deformada pelo pecado e vazia, isto é, sem Deus. Foi por isso que Deus disse: haja luz. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Isaías 45, 18. Houve luz quando Jesus veio do céu. Eu vim como luz para o mundo. Eu sou a luz do mundo. E o povo que andava em trevas viu a grande luz. Ou viveremos na luz, ou andaremos em trevas. Precisamos mostrar a diferença entre ser e não ser. A luz precisa brilhar, não somente no rosto de Moisés, mas também no caráter, no bom testemunho, na igreja, louvando ou no púlpito pregando, no relacionamento pessoal, no lar, nas atividades seculares e em todos os segmentos da sociedade. Cleopas declarou: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sim, quando Jesus fala, faz o nosso coração arder. Jesus, depois de ressuscitado, perguntou a Simão Pedro: Simão e Ioano, agapás-me? Pedro respondeu: Filo. Jesus mudou a pergunta: Simão e Ioano, filés? Pedro entristeceu. Pedro notou a decepção de Jesus, porque gostar não é amar. Ou é ou não é. João era um apóstolo diferente dos outros. A Bíblia diz que João reclinou o rosto no seio de Jesus. João 13, 23. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era o traidor. Porque um por um perguntava diferente. Porventura sou eu, Senhor? Mateus 26, 22. Somente João perguntou de modo diferente: Senhor, quem é? Esta é a pergunta daquele que tem certeza que não era ele o traidor. Ser ou não ser, porque quem ama não trai. Jesus, antes de voltar para o céu, foi visto por mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, 6, dos quais foram destacados 70 como evangelistas, Lucas 10, 1, e 12 separados para o apostolado. Na transfiguração, Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. E na sua morte estava apenas João. Não foi sem motivo que João ficou conhecido como o apóstolo que soube amar. Jesus continua perguntando: agapás-me? Convidamos o Dr. Gerson Silva Gabriele, paraninfo da turma, para proferir sua palavra. Shalom, família de Jesus. Queria saudar meu ilustre diretor-geral da Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, professor Carlos Alberto Ferreira da Silva, a ilustríssima vice-diretora, doutora Márcia Mônica Menezes Ferreira, a ilustríssima coordenadora acadêmica do curso de bacharel em Teologia, professora Eliana Santos Rego, a quem saúdo todos os demais membros da mesa. Eu queria dizer que momentos como esse, quando acontecem a formação, a consolidação, através da formatura de líderes cristãos que estão sendo desafiados a entender todo o processo existencial que vivemos, nos faz lembrar os grandes desafios dos profetas que tiveram a missão extraordinária de, como líderes semeadores, trazerem para nós, depois de séculos, o exemplo vivo, eficaz, transformador de Jesus Cristo. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Ser cristão hoje é um desafio extraordinário. Está na moda ser evangélico. Muitas pessoas hoje se transformam em evangélico rapidamente, se convertem oportunamente e rapidamente.
Mas só Deus sabe ler o coração de cada um de nós. Os que professam o Evangelho estão sendo impactados pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. E há estatísticas que dizem que nós estamos chegando a 30% da população. Pela minha fé, eu acredito que seja mais do que isso. Há um histórico que diz que em 2020 seremos metade da população no território brasileiro. Os cristãos, os transformados, os separados para uma determinada tarefa de ser sal e luz, precisam entender que este mundo que agoniza e que está em carne viva, esse mundo que desafia-nos a viver o Evangelho e ter uma vida que fale mais, expresse mais do que a palavra. A palavra tem poder. Ela constrói, ela destrói, ela edifica, ela desqualifica. E a palavra, quando ela é usada pelos líderes de um saber e uma compreensão acima da média, como o pastor Carlos, além de pesar na nossa consciência, ela pesa em nosso coração. Missionário Daniel, senhor que está nessa caminhada há muito tempo, semeando, um líder semeador, você sabe que o momento que o Evangelho vive hoje, com a expansão do Evangelho, formar um grupo de teólogos, consolidá-los pela compreensão exata, não só do ministério, mas da missão que vão exercer na sociedade, isso é uma tarefa que fica acima da média do povo brasileiro. Vocês foram separados para uma missão. Eu creio, pelo entendimento da leitura não verbal que estou fazendo de vocês agora, que vocês estão compreendendo a dimensão desse momento. Porque a maioria do povo brasileiro não tem conhecimento e informação, porque se tivessem, teriam poder. Quem tem conhecimento e informação tem poder. Mas imagine o Brasil como hoje, numa crise de valores terrível. Uma crise que alcançou a família, que é a primeira célula. O dom sagrado que é a vida, ela está sendo quantificada nos finais de semana, nós viramos estatísticas. Aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos quantificando no final de semana os mortos. Nossos jovens estão sem oportunidades porque temos um país de oportunistas. E muito dessa juventude, que teoricamente seria o futuro do Brasil, está se perdendo nas drogas. O Congresso Nacional, hoje, nos traz um misto de espanto e pavor. A comunidade cristã do Brasil olha para o Congresso e vai para os blogs, para os e-mails, e toma conhecimento das coisas que estão acontecendo lá e nos deixa apavorado. Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Jó 34:10. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não o estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Deuteronômio 17:15. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Há projetos na Câmara Federal hoje que precisam ser acompanhados pelo povo de Deus. Com temor e tremor. Com indignação e coragem. Principalmente dos líderes cristãos. Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho, e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Marcos 13:9. Algumas coisas nos preocupam, líderes cristãos, teólogos, pastores.
Além dos projetos que pretendem oficializar o casamento de pessoas de ambos os sexos e o aborto no nosso país, entre outros projetos que tramitam no Congresso Nacional que ferem os princípios cristãos. Esses outros projetos terão que ser confrontados pelos teólogos, pastores e líderes. Não teremos que esperar que a população simples do país, creda do país, possa reagir. Mas caberá ao líder cristão, municiado pelos instrumentos dados pela faculdade, pelo entendimento que tiveram do papel intransferível, indelegável dessa liderança, entender que existe um projeto de lei chamado 4.720 de 2003, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, e o projeto 3.331 de 2004, que altera o artigo 12 da lei 9.950, que trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas. Se convertidos em lei, os dois projetos obrigariam as igrejas a recolher impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições. E há quem diga que eles querem alcançar também as primícias. Eles querem colocar projetos para cobrar imposto das igrejas. O projeto número 299 de 99 altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4.117. Se aprovada, reduziria programas evangélicos no rádio e televisão a apenas 1 hora por dia. O projeto 6.398 regulamenta a profissão de jornalista. Contém artigos que estabelecem que só poderão fazer programa de rádio e de televisão pessoas com formação de jornalismo. Significa que pastores sem a formação de jornalismo não poderão fazer programa através desses meios. O projeto 1154 proíbe a vinculação de programas que o teor seja considerado preconceito religioso. Se aprovado, será considerado crime pregar sobre idolatria, feitiçaria e rituais satânicos. Será proibido que mensagens sobre essas práticas sejam veiculadas no rádio, na televisão, jornais e na internet. A verdade sobre esses atos, a palavra de Deus não poderá mais ser mostrada. O projeto 952 de 2003 estabelece que é crime atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Convertido em lei pelo número de reclamações, pastores serão considerados criminosos por pregarem sobre dízimos e ofertas. O projeto número 4.270 determina que comentários feitos contra ações praticadas por grupos religiosos possam ser passíveis de ação civil. Se convertida em lei, as igrejas evangélicas ficarão proibidas de pregar sobre práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como espiritismo, feitiçaria, idolatria e outros. E se o fizerem, não terão direito de se defender por meios de ação judicial. Nós estamos caminhando, e agora com a lei da mordaça, nós estamos caminhando para, de maneira moderna, se criar o poder do Estado sob o controle sobre a sociedade brasileira. Nós temos um país democrático onde o culto, a religião, ela é livre. Nós estamos aqui num domingo à tarde, às 3 e quase 4 horas da tarde, falando em Jesus Cristo, celebrando Jesus Cristo. Nos emocionamos quando é citada a palavra Jesus. Mas nós, líderes cristãos, temos que ficar atentos para que momentos como esse, com essa liturgia, com esse glamour e com essa realização de sonhos, sejam semeaduras que nos escravizam para o futuro, um futuro melhor do que temos hoje. Os indicativos no Brasil são complicados. Os códigos estão todos trocados. E hoje, a escola de Jesus, quando forma teólogos, pastores e líderes, está formando um exército de líderes que tem que sair do conforto para o confronto.
que tem que acoplar, juntar a palavra à ação, preventiva e terapêutica. Esclarecer ao nosso povo, que já é um povo esclarecido. O povo de Deus no Brasil, cada templo é unidade de poder celestial. E nós estamos incomodando no Brasil hoje. Líderes, há uma missão para todos vocês. Ser pastor não é emprego, é uma função e uma missão. E quem é apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado por ser um líder semeador? Eu, quando fui apresentado há 60 anos atrás, na primeira igreja batista do Brasil, eu olhei para o pastor na minha frente. Jamais eu deixei de ver um pastor na minha frente. E pasmem, nos lugares que Deus me colocou, na sua infinita misericórdia, de balconista de loja a deputado federal por 2 vezes, eu ficava intrigado, porque às vezes as pessoas me chamavam um pouco de ingênuo. Gabriele, você com essa idade, você é um líder empresarial, um líder político, você é um pouco ingênuo. Porque as pessoas, aí no mundo, aí fora, elas relativizam a palavra. Principalmente na ação política, as palavras muitas vezes são criadas para esconder o que você pensa. Isso é muito ruim, essa prática é muito ruim. Agora imagine um cristão, os cristãos que somos todos nós aqui, evangélicos, que nos acostumamos ao longo da nossa vida a olhar um pastor pregar o evangelho, usar a palavra. A palavra tem poder. E nós estamos credos em nossa fé de que ele é uma transmissão da glória de Deus. Todos nós somos criados em uma sociedade criada que acredita no outro, na palavra, no testemunho, no líder frutífero. Estamos vendo uma sociedade hoje com práticas e praxes onde a palavra é relativizada. Mas o líder é do tamanho do seu sonho. E nesta tarde de domingo, muitos sonhos estão sendo realizados aqui. Hoje, não é ponto de chegada, teólogos, pastores e líderes. Isso é ponto de partida. Porque vocês receberam um combustível que a maioria de nós aqui não recebeu. A imensa maioria de nós aqui não recebeu o combustível que vocês receberam. A matéria-prima da inquietação cristã. A matéria-prima que nos faz diferente dos outros. Que vivemos pela fé. Com o líder referencial que é Jesus Cristo. Que no seu tempo foi revolucionário. Que não se quedou com os males do mundo. Esse combustível vocês têm mais do que todos nós temos aqui. O que é que vocês vão fazer com esse presente que Deus deu a vocês nessa tarde? Acumular esse saber, internalizá-lo, ou internalizar esse saber e a partir daí serem mais do que já são, um instrumento de transformação da sociedade e correntes da glória de Deus. Eu creio, pastores e líderes teólogos, que essa escola, a faculdade, ela se transformou hoje numa escola de líderes. E se a crise no Brasil hoje é uma crise de líderes e uma crise de valores, eis aqui nossos líderes, todos preparados para um confronto extraordinário de transformar a sociedade. Eu creio nisso. E rogo ao Deus, ao nosso Deus, aquele que nos enviou o seu Filho, para que nós entendêssemos que o mundo ainda hoje é governado pelas ideias dos mortos. Muitos lugares hoje os mortos falam mais ideologicamente a muitas pessoas, mas nós somos guiados por um líder que morreu, mas está vivo, e que está aqui, e que está feliz. Esse alinhamento nesta tarde com o céu nos faz ter esperança de um Brasil melhor. Muito obrigado. Convidamos o pastor Rosivaldo de Araújo, patrono da turma, para proferir sua palavra. Senhores e senhoras,
diante de homens tão eloquentes, tão ilustres, eu me sinto um pequeno servo de Deus que chega aqui para falar a uma turma que resolveu, teve coragem de escolher o meu nome. E eu agradeço grandemente a essa turma, por isso eu quero me dirigir principalmente para eles, falar um pouco, muito pouco mesmo, das minhas experiências nesses anos. Acabei de completar 50 anos de ministério. E Deus me deu a graça de chegar até aqui. Senhor diretor, senhora diretora, hoje eu não posso mais ler os nomes dos ilustres diretores dessa casa, porque a minha vista não permite. Mas eu sei que eu estou no meio de pessoas muito gratas, pessoas que são levadas a posições de comando pelo próprio Deus que nos chama para a sua obra. E meus jovens formandos, eu estou aqui como patrono para dizer a vocês que o tempo é muito longo para quem sofre. O tempo é muito curto para quem desfruta a vida. O tempo é muito rápido para quem hesita. O tempo é muito lento para quem espera. Mas para quem ama, o tempo não existe. Por isso que o deputado Gabriel disse que nós não estamos chegando ao fim, mas ao princípio. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não há limite na sua vida. Enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova dia a dia. Há poucos dias eu estive chamando a atenção da minha igreja lá em Vilas do Atlântico, dizendo, irmãos, olha, os irmãos me permitam eu discordar desta fraseologia que é usada como eufemismo para agradar aos velhos, quando diz assim, vamos ter reunião da melhor idade. Eu digo, eu acho isso chocar com aquilo que disse o sábio Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E não a melhor idade. Só sabe o que é a maturidade quando nós começamos a alcançar a velhice. Mas, meus amados, eu quero dizer o seguinte, que eu invejo vocês. Eu invejo vocês. E gostaria de estar começando outra vez, porque, aliás, nós todos sempre estamos recomeçando. Recomeçando. E esta é a máxima do Evangelho, recomeçar. E aprender coisas novas, muita coisa bonita. E mergulhar neste mar de conhecimentos que vai se multiplicando à medida que a ciência se multiplica. E nós não podemos estar alheios à ciência. Nós estamos aqui para aprender. Seminário, irmãos, é o lugar onde se semeia. Sêmen. Seminário é da semente. É onde se joga a semente. Qual é a semente? Ideias. Se semeia ideias. Às vezes boas, às vezes ruins. Ideias agradáveis, ideias contraditórias. Ideias heréticas, mas ideias também sadias. E cumpre a cada professor, a cada aluno,
fazer a seleção destas sementes. E no fim, depois que nós ouvimos tudo, depois de termos ouvido coisas sim positivas, coisas não, nós temos o dever de tirar as nossas conclusões e filtrar estas coisas para levar ao povo. Geralmente, nós, os formados, recém-formados, gostamos de exibir, às vezes, diante da congregação, algumas ideias. Mas cumpre a cada um de vocês agora filtrar. Ouvir estes homens de Deus, mas ouviram também e leram sobre homens que trouxeram terríveis prejuízos para a obra do Senhor na terra, porque se arvoraram em ir além daquilo que o Espírito de Deus revelava. E eu fico muito feliz quando eu ouço um professor, um diretor, como o nosso diretor que acabou de proferir esta belíssima palavra, muito profunda e maravilhosa, é enaltecer Jesus Cristo. E esta casa enaltece Jesus. E coloca Jesus no seu lugar de realmente destaque. E meus prezados, eu sei que vocês vão levando aqui uma mensagem positiva, de fé, de esperança, de coragem, de renúncia. Nós começamos a ouvir, primeiramente, os conselhos de Paulo, dado a Timóteo. Eu achei muito bonito a exposição feita pelo nosso diretor. Depois nós ouvimos aqui a palavra do orador da turma. E ele estava falando sobre o compromisso com Jesus. O compromisso com Jesus. Eu estava ouvindo tudo, gravando tudo. Este compromisso que não pode ser esquecido. Esta pergunta que precisa ser respondida vez por outra. Você me ama, fulano? Você me ama? E é preciso que nós repitamos isto. Por isso que nós temos uma ceia que é celebrada todo o primeiro domingo do mês. Ou de vez em quando, periodicamente, mas há um período. Para relembrarmos o compromisso que nós temos com o corpo e com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, para trazer a memória de que houve um sacrifício para que esta obra seja realizada. Meus amados, eu quero deixar com vocês um versículo da palavra, em Colossenses, no capítulo 2 e 3, que diz: nele, Paulo se referindo a Jesus, disse: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não esqueçam isto. Nele. Não é na ciência de hoje que Paulo chegou a chamar falsamente chamada de ciência. Falsamente chamada de ciência. Muitas vezes empolgados com os títulos. Porque hoje nós vivemos uma cultura de títulos. E por isso, pessoas estão falsificando diplomas, estão medicando, estão ensinando. Porque o título é que vale. Ninguém quer avaliar a profundidade do conhecimento. E ele disse: olha, eu quero lembrar a vocês que é nele, vocês estudaram aqui, aprenderam muita coisa, aprenderam muitas teorias, ouviram muitas teses bonitas, mas tem que lembrar-se o seguinte: a nossa luta da agora por diante é nos aprofundar em Cristo. Nós aprendemos aqui como pesquisar. Se eu disse que o seminário é
uma sementeira, um canteiro, onde se semeia ideias para transportá-las e transplantá-las adiante. É também um lugar de pesquisa. Nós temos que pesquisar. Mas aonde pesquisar? Não é em qualquer lugar. Eu morei na Amazônia e via aqueles grupos de geólogos que saíam pesquisando onde havia minério, onde havia preciosidades, para que ali se pudesse trabalhar, perfurar. E dava certo. O Espírito Santo nos leva aos lugares certos onde pesquisarmos. O que devemos pesquisar? Em Cristo. Porque Jesus disse uma ocasião o seguinte, que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, e vice-versa. Meus amados, aqueles homens, os líderes judaicos, se enganaram muito com Cristo, porque eles olharam para Jesus e disseram, mas o que é que este homem tem de mais para nos ensinar? Nós conhecemos seu pai, que é um carpinteiro, sua mãe, suas irmãs estão aqui entre nós. O que é que este homem tem? De onde veio esse conhecimento a este homem? De onde veio? É que olharam o homem. Paulo disse que os tesouros do conhecimento da sabedoria em Cristo estão escondidos. Naquela pessoa, naquela aparência que não víamos nele aparência alguma, não tinha nada. Era um homem comum, era um homem simples, não tinha onde morar. Não tinha onde morar, não tinha onde botar a cabeça. Mas nele estava oculto. E se está oculto, tem que ser pesquisado para encontrar. Você não encontra em Jesus só olhando para ele e dizendo, não, eu aceito Jesus, Jesus é maravilhoso. E nós temos aí um grupo de pessoas religiosas que olha para o Sermão do Monte. Ah, que coisa maravilhosa o Sermão do Monte. O Pai Nosso, que coisa maravilhosa o Pai Nosso. Os ensinos de Jesus sobre o amor, que maravilha. Mas nós temos que descer e descer. E Paulo foi o homem que pesquisou em Jesus. Jesus é muito maior daquilo que se pensa. Irmãos, eu acabei de escrever o livro O Alvo Supremo do Cristianismo, que é um desafio que eu sempre faço ao pessoal. Qual é o alvo supremo? E as pessoas me dão muitas respostas, mas, meus amados irmãos, eu acabei de escrever, que de fato é um curso, mas é um curso assim, de teologia do Novo Testamento. E neste curso, então, eu falo a respeito da trajetória do Messias, desde a sua encarnação até a sua volta ao Pai. Sair do Pai, vim ao mundo, agora deixa o mundo e volta para o Pai. E, meus amados irmãos, quando se diz que Jesus, após tudo isto, ele vai entregar o reino ao Pai. Que coisa linda! E ele mesmo vai submeter-se ao Pai. E, irmãos, nós discutimos isso, procurando como entender essa história. Convém que ele reine até vencer o último inimigo. Esse até põe limite ao reinado de Jesus. Convém que ele reine até. Ah, que coisa linda. Quando nós começamos a pesquisar, nós vamos adiante. E associando isso mesmo àquilo que Jesus disse, olha aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, diz, agora eu volto para o Pai. Não sei quantos 1.000 quilômetros, 7.000 quilômetros de espessura. Metros de espessura. Além daquele sal, daquela camada que parecia ser o fim, lá estava um tesouro muito maior do que eles esperavam. Quando você pensa que chegou ao fim das pesquisas a respeito de Jesus, você vai descobrir que existe muito mais, mais ainda, e mais.
que Paulo disse, é impossível. A capacidade humana, em parte, conhecemos. Em parte, profetizamos. Porque é impossível a mente humana alcançar, abranger toda esta coisa gloriosa. Irmãos, quando eu começo a falar de Jesus, eu tenho que pôr um freio. Lembrar que existe freio, não só acelerador. E por isso vocês saibam que eu já estou botando freio. Mas, meus amados, eu chego dizendo o seguinte, que apesar de todo o conhecimento, de todo o esforço, de toda a boa vontade, nós só poderemos conhecer Jesus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós só poderemos entender alguma coisa através da revelação. Não serão os nossos estudos, a nossa capacidade, aquilo que nós aprendemos aqui, mas alguma coisa muito mais profunda. A revelação. E Deus viu que nós só entenderíamos através da revelação. Por isso Jesus disse que ele veio revelar o Pai. O Filho que estava guardado no seio do Pai. Veio para nos revelar o Pai. E ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem ele quiser revelar. Portanto, desse por privilegiado, por ter sido revelado pelo Pai a respeito de Jesus. Nós só o veremos face a face. Mas eu creio, meus irmãos, que Paulo falou sobre o primeiro, segundo e terceiro céu. Para mim, esse primeiro céu é esse que está aí, esse céu visível, e como eu tenho lido nos teólogos, etc. O segundo céu seria o paraíso, onde já estão os santos que foram transportados para a glória, e que já estão lá onde está Elias, onde está Enoque, onde estão todos, Abraão, todos, que voltarão para a ressurreição. E o terceiro céu, onde mora Deus, onde está Deus com os anjos, na presença do Senhor. Mas eu creio que Jesus Cristo, ele não vai ficar apenas junto com os anjos mais graduados que existam, porque este foi o erro do diabo, foi achar que já conhecia Deus suficientemente. E dizem alguns comentaristas que quando ele deu o golpe achando que conhecia todas as forças de Deus, Deus tinha muito mais força do que ele esperava. E ele foi derrotado e jogado por terra. Não pense que você sabe tudo. Não pense que você já se esgotou. Não se julgue dono da verdade. Sejam humildes. Sejam pesquisadores. Sejam santos. Sejam cheios do Espírito Santo. Que da agora por diante passará a ser o único professor que você vai contar quando você estiver longe, estiver distante, estiver em lugares onde você não possa contar, como a FCT, com um seminário, com professores capacitados, mas você vai ter o grande professor que é o Espírito de Deus. Ele não se nega. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, disse Tiago, que a todos dá liberalmente. E o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. Não há razão para ficarmos confundidos no meio desta balbúrdia de pensamentos, de ideias de teológicas e científicas e filosóficas. Nós temos a luz, temos o caminho. A luz de que nos falou aqui o nosso professor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prestamos aqui a nossa homenagem a esta casa que Deus levantou e que está cumprindo o seu papel.
Aos senhores diretores, parabéns. Parabéns aos professores que gastam o seu tempo com alegria para transmitir o ensino que tem preparado para esses jovens. Parabéns para vocês que enfrentaram esses tempos de luta e de dificuldade. E quero concluir dizendo algo que eu li de um teólogo. Ele disse: é difícil vencer-se um homem que está em paz com Deus, com o seu próximo e com a sua consciência. Convidamos a formanda Maria Eliane Messias Pinheiro para proferir o juramento. Convido meus colegas para que de pé e com a mão direita estendida profiram em conjunto o juramento. Prometo pela graça de Deus triuno. Prometo pela graça de Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Desempenhar cabalmente o ministério da nova aliança a mim confiado. Desempenhar cabalmente o ministério da nova aliança a mim confiado. Esforçando-me diligentemente para proclamar o Evangelho do Reino. Esforçando-me diligentemente para proclamar o Evangelho do Reino. No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Para a salvação dos pecadores. Para a salvação dos pecadores. E edificação da Igreja, o corpo de Cristo. E edificação da Igreja, o corpo de Cristo. Prometo preservar no ensino dos apóstolos. Prometo preservar no ensino dos apóstolos. Batalhando pela fé. Batalhando pela fé. Que de uma vez foi dada a todos os santos. Que uma vez foi dada a todos os santos. Prometo consagrar-me a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Prometo consagrar-me a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Cuja glorificação será o meu propósito e o meu viver. Cuja glorificação será o meu propósito e o meu viver. E por amor de quem estarei pronto a dar a própria vida. E por amor de quem estarei pronto para dar a minha própria vida. Prometo viver e proclamar a mensagem que nunca fica velha. Prometo proclamar a mensagem que nunca fica velha. A esperança que nunca morre. A esperança que nunca morre. E o Evangelho que é o poder de Deus e salvação. E o Evangelho que é o poder de Deus e salvação. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Enfim, queremos proclamar até que Ele venha. Queremos proclamar até que Ele venha. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque dele e por meio dele e para ele. Porque dele. Amém. São todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. São todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Amém. Convido o formando José Francisco Arruda Neto para requerer a colação de grau em nome da turma. Ilustríssimo senhor professor Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, em nome dos formandos do primeiro semestre de 2010, solicito a Vossa Senhoria que se digne proceder à colação de grau da turma de bacharel em teologia desta faculdade, de acordo com as leis em vigor. Defiro o requerimento que acaba de ser formulado na melhor forma de direito e na mais perfeita justiça, que nos é autorizado pela forma da lei e para a glória de Deus. Amém. Senhoras e senhores, é com muita alegria e prazer que convidamos para colar grau formando
Adalberto Borges Meira. Em nome da República Federativa do Brasil, eu, Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, confiro a Adalberto Borges Meira o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para entregar o seu diploma, convidamos sua esposa Celina Santos Meira e sua filha Tiana Caroline Santos Meira. Selma Santos Meira. Selma Santos Meira. Parabéns, Senhor te abençoe. Primeiro tem que botar o cap. Primeiro era o cap, depois o diploma. Põe agora. Já que já fez errado, não tem jeito. Convidamos para colar grau Adalfredo Rodrigues Santana. E para entregar seu diploma, convidamos sua esposa Solange de Oliveira Santana e a neta Jéssica de Oliveira Alnes. Confiro a Adalfredo Rodrigues Santana o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode vir, suba. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa Solange de Oliveira Santana e a neta Jéssica de Oliveira Alnes. Convidamos para colar grau Alex Ribeiro Cardoso. Idem, confiro o grau de bacharel em Teologia a Alex Ribeiro Cardoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa Carla Aparecida Barbosa Ribeiro e o senhor pai Pedro Paulo Simões de Freitas. Lembramos que ele é o segundo pai, Pedro Paulo Simões de Freitas. Convidamos para colar o grau a senhora Vanira Celestino da Silva. Terceiro grau de bacharel em Teologia a Anderson Souza Carneiro dos Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para entregar seu diploma, convidamos a sua mãe Ivete Souza Carneiro dos Santos e a sua esposa Ana Solimar R. Souza Carneiro dos Santos. Queria aproveitar para quebrar um pouco o protocolo e ajudar os alunos. Primeiro entreguem o capelo e depois a entrega do diploma. Vocês foram orientados. Primeiro o capelo, depois o diploma. Obrigado. Convidamos para colar grau a senhora Carla Andréa Góes Pereira. Terceiro grau de bacharel em Teologia a Avanira Celestino da Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
E para entregar seu diploma, convidamos a doutora Silvia Maria Lírio da Silva e a neta Rebeca da Silva de Carvalho. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor David Souza Ferreira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Joelma Meida Ferreira, e o professor Daniel Lins Júnior. Convidamos para colar grau o senhor Edmilson Albuquerque dos Santos. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Edmilson Albuquerque dos Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Eunice da Costa dos Santos. Convidamos para colar grau o senhor Ivanildo Tenório da Silva. Convidamos para colar grau o senhor Ivanildo Tenório da Silva. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Ivanildo Tenório da Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Giovanita Santana da Silva, e a sua filha, Sara Santana da Silva. Convidamos para colar grau o senhor Genildo Souza Santos. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Genildo Souza Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Claudinéia Ramos Santos, e o amigo capitão Laemison Santos de Oliveira. Convidamos para colar grau o senhor João Geraldo Pires. Concedo de bacharel em teologia a João Geraldo Pires, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Vânia Correia da C. Pires, e a sua filha, Adriana Cláudia Pires Piropo.
Convidamos para colar grau o senhor José Augusto Santos de Oliveira. Grau de bacharel em teologia ao senhor José Augusto Santos de Oliveira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Ana Maria Silva Oliveira, e a sua filha, Tamires Silva Oliveira. Convidamos para colar de grau o senhor José Francisco de Arruda Neto. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor José Francisco de Arruda Neto, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Marilene Arruda, e o pastor Daniel de Oliveira. Convidamos para colar grau o senhor José Neto Araújo Ferreira. José Nito Araújo Ferreira. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia a José Nito Araújo Ferreira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Rita de Cássia Barreto, e a sua mãe, Isabel Araújo Ferreira. Convidamos para colar grau o senhor José Roberto Santos. Cedo o grau de bacharel em teologia a José Roberto Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa, Tânia Silveira dos Santos, e a sua filha, Miriam Silveira dos Santos. Convidamos para colar grau o senhor Janderson Joaquim Assunção. Convidamos para colar grau o senhor Janderson Joaquim Assunção Brito. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Janderson Joaquim Assunção Brito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua mãe, Raimunda Assunção Brito, e a sua esposa, Thaís Aline S. Bernardo Brito. É, pai. Depois a gente vê isso. Convidamos para colar grau Lloyd Ferreira dos Santos. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia
a senhora Lloyd Ferreira dos Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos seu esposo, Reginaldo Nascimento da Luz, e a sua filha, Elian Ferreira dos Santos. Convidamos para colar grau a senhora Luciana Magalhães Santos. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia, a senhora Luciana Magalhães Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos senhor André Carvalho, Saul Carvalho Filho. Convidamos para colar grau a senhora Carla Andréa Góes Pereira. Idem, concedo grau de bacharel em teologia, a senhora Carla Andréa Góes Pereira, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos seu filho Bruno Pereira de Carvalho e a sua nora Larissa Thiago. Convidamos para colar grau o senhor Luiz Cláudio Teixeira dos Santos. Concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Luiz Cláudio Teixeira dos Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa Virgínia M. Pereira dos Santos e seu irmão Ailton da Cunha Reis. Convidamos para colar grau o senhor Manuel Jorge Ribeiro de Lima. Concedo o grau de bacharel em teologia ao Manuel Jorge Ribeiro de Lima, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua esposa Shirley do Carmo Lima e a sua mãe Maria José Ribeiro de Lima. Convidamos para colar grau a dona Maria de Lourdes Silva de Moraes. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia à senhora Maria de Lourdes Silva de Moraes, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos o seu esposo José Ricardo Peixoto de Moraes e o seu filho Emerson Ricardo Silva de Moraes.
Convidamos para colar grau a senhora Maria Divindade Andrade. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia a Maria Divindade Andrade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos seus filhos Rogério Andrade Bamberg e Ricardo Henrique Andrade Bamberg. Convidamos seus filhos Rogério Andrade Bamberg e Ricardo Henrique Andrade Bamberg. Convidamos para colar grau a senhora Maria Eliane Messias Pinheiro. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia a senhora Maria Eliane Messias Pinheiro, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua filha Esther Pinheiro e o sobrinho Fábio Fernandes. Convidamos para colar grau a senhora Nastenka de Oliveira Leal Mari. Idem, concedo o grau de bacharel em teologia a senhora Nastenka de Oliveira Leal Mari, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos o Dr. Paulo Mari. Convidamos para colar grau o senhor Oswaldo Carmo da Silveira. Concedo o grau de bacharel em teologia ao senhor Oswaldo Carmo da Silveira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos a sua mãe, Nilza Carmo da Silveira e Amanda Vitória. Convidamos para colar grau a senhora Zélia Maria Leal de Carvalho Heleno. Em nome da República Federativa do Brasil, eu, Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, confiro a Zélia Maria Leal de Carvalho Heleno o grau de bacharel em teologia, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entregar seu diploma, convidamos o seu esposo Cláudio Humberto de Carvalho Heleno e a sua filha Roberta Leal Heleno Costa. E agora, convidamos o pastor Davi Souza Ferreira para entregar homenagem ao pastor Rosivaldo de Araújo, patrono da turma. Em nome da República Federativa do Brasil, eu, Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, confiro a Zélia Maria Leal de Carvalho Heleno o grau de bacharel em teologia, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, convidamos o pastor Davi Souza Ferreira para entregar homenagem ao pastor Rosivaldo de Araújo, patrono da turma.
Convidamos Maria de Lourdes Moraes para entregar a homenagem ao Dr. Gerson Gabriele, paraninfo da turma. Convidamos o pastor Anderson Souza Carneiro dos Santos para entregar a homenagem ao pastor Luciano Santos Santana, professor homenageado. Convidamos Carla Andréa Góes Pereira para entregar a homenagem à senhora Maria Francileide da Silva, funcionária homenageada. Convidamos Carla Andréa Góes Pereira para entregar a homenagem à senhora Maria Francileide da Silva, funcionária homenageada. Merecido. Muito. Ela merece. É mesmo. Encerramos aqui nossas atividades e solicitamos a todos os presentes que fiquem de pé para a execução do hino nacional da República Federativa do Brasil. Encerrada a sessão solene de colação de grau do curso de bacharel em Teologia da FCT, Faculdade Cristã de Ciências e Teologia, turma 2010.1, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, de pé, aplaudamos Jesus Cristo, nosso Senhor.